Olá, mulheres! Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. Nós estamos fazendo a leitura do livro Depressão, o que todo cristão precisa saber. É um livro do Dr. Ismael Sobrinho, o qual nos autorizou a leitura. Nós estamos fazendo a leitura parcial de cada capítulo. Hoje iremos fazer a leitura do capítulo 4. Mas antes de iniciarmos a leitura, a nossa oração é que o Espírito Santo esteja ministrando em você, que você receba do Senhor um entendimento sobre o que nós estamos lendo e que o Senhor esteja trabalhando na sua vida. Deus abençoe você. Vamos lá? Capítulo 4. Depressão tem causas emocionais. Transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Suas memórias ficam registradas no seu cérebro para sempre, mesmo que não se lembre delas. Os registros emocionais ficam intensamente em nossas mentes, principalmente os registros traumáticos. Muitos deles, se não forem resolvidos, se tornam gatilhos e fermentos internos para a manutenção de estados depressivos que serão difíceis de tratar. A depressão, em muitos casos, tem como fatores principais eventos psicológicos vivenciados ao longo da vida, que não foram tratados. É preciso compreender que a relação entre o cérebro e os fatores emocionais é bidirecional. Isso significa que os processos biológicos do adoecimento cerebral, hormonais e neurotransmissores irão produzir alterações em nossa expressão emocional e em nossa personalidade, sobretudo se persistirem por longo tempo sem tratamento. Certas atitudes, estresse, abusos, negligências, problemas sociais e outros fatores irão, após determinado tempo, comprometer significativamente o cérebro a ponto de afetar o funcionamento dos neurônios e dos neurotransmissores. Provérbios 17:22 nos diz: o coração bem disposto é o remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Você reagirá ao estresse de maneira diferente conforme a sua história de vida. Nem todas as pessoas reagem a eventos adversos ou estressores da mesma maneira. A vulnerabilidade depende de fatores genéticos. Há pessoas com maior predisposição psicológica à depressão em decorrência de terem nascido com alterações nos neurotransmissores cerebrais. A vulnerabilidade psicológica à depressão também dependerá de uma série de aprendizagens que o indivíduo desenvolve ao longo da vida. Esse tipo de aprendizagem inicial que se estende ao longo dos anos fará que tenhamos atitudes, emoções saudáveis e equilibradas diante da vida. Normalmente, se aprendemos desde pequenos a reagir emocionalmente de maneira saudável em determinadas situações, iremos produzir essas emoções saudáveis quando nos tornamos adultos. Os conceitos mentais, uma vez estabelecidos, determinarão e influenciarão julgamentos posteriores. Um juízo de valor negativo comum nos pacientes deprimidos pode reforçar uma autoimagem negativa, fazendo que esse indivíduo tenha maior predisposição psicológica à depressão. Você é o equilíbrio dos registros positivos e negativos instalados em sua mente. Nossa mente é um balanço desses registros positivos e negativos que foram instalados no decorrer da nossa caminhada terrena. O cristão, espiritualmente nascido de novo, passa a ter um embate mental entre os registros positivos que o Senhor vem implantar em sua mente e os registros negativos impostos pelas pessoas e pela cultura ao longo de sua vida pregressa. Como um dos trabalhos do Espírito Santo é mostrar a realidade de que em Cristo não precisamos apresentar sentimentos de culpa ou condenação. Contudo, os registros negativos do passado fazem que muitos cristãos se sintam presos às antigas emoções enfermas. Espiritualmente, essas pessoas sabem que experimentaram o perdão de Deus, mas emocionalmente não conseguem viver esse perdão. A mente está tão dominada por sentimentos negativos e a disfuncionalidade de Deus não é plenamente compreendida.
A restauração dependerá de confissão, aconselhamento, leitura e meditação na palavra de Deus. E, em muitos casos, somente uma ação direta de Deus quebrará essas fortalezas na mente. Sua mente precisa ser renovada. Enquanto o novo nascimento espiritual é instantâneo, a transformação da personalidade do cristão é um processo longo e progressivo. Paulo fala isso em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia, glórias a Deus. É um erro acharmos que todas as nossas emoções são instantaneamente curadas quando recebemos Cristo. A caminhada cristã é uma maratona na qual somos constantemente aperfeiçoados por Deus. Só Ele possui todo o poder para nos transformar. Vamos repetir essa frase e gravá-la no nosso processo, nesse aprendizado que estamos tendo. A caminhada cristã é uma maratona na qual somos constantemente aperfeiçoados por Deus. Só Ele possui todo o poder para nos transformar. Aleluia! A depressão faz que você seja pessimista quanto ao futuro. A certas pessoas é comum a tendência de apresentarem expectativas pessimistas quanto ao futuro. Esses traços negativos de personalidade podem permanecer silenciosos, latentes, até que um estresse específico precipite um quadro depressivo. Um estresse pode ser grande peso para alguns e pequeno para outros, dependendo da experiência prévia vivenciada individualmente. O estresse também se aproveitará das predisposições espiritual, da predisposição na estrutura emocional de cada indivíduo em particular, não somente dos fatores genéticos. Do ponto de vista da espiritualidade, a nossa fragilidade e algumas tentações são dependentes dessa vulnerabilidade. Para alguns indivíduos, certas tentações são facilmente superadas, enquanto para outros serão motivos de grande desgaste físico, emocional e espiritual. O estresse emocional pode ser a origem de um quadro depressivo. A incapacidade de lidar com frustrações também é um fator que possibilita a depressão em casos de estresse específico. Em alguns casos, o estresse específico pode ser diagnóstico ou suspeita de uma doença física. Por vezes, nem mesmo nós ficamos cientes de estarmos passando por momentos de estresse e sobrecarga emocional. Muitas pessoas estão tão acostumadas a viver no limite físico e emocional que só percebem a sobrecarga quando adoecem. Sendo assim, mesmo que não percebamos, a depressão pode ser fruto de uma série de eventos traumáticos ou sobrecarga acumulada ao longo da nossa vida. Alguns quadros depressivos se originam de processos de sobrecarga emocional de 5 ou até de 10 anos de duração. Sem sombra de dúvida, colhemos hoje aquilo que plantamos ou que recebemos emocionalmente no passado. Os processos emocionais que estavam inativos podem ressurgir durante o agravamento da depressão. É comum aos cristãos, durante episódios agudos de transtornos depressivos ou ansiosos, tornarem a sofrer com tentações ou pecados que já haviam sido superados. Memórias e desejos inconscientes que já foram amortecidos podem voltar a ocupar de maneira consciente a mente do doente. Esquemas mentais são como fortalezas instaladas no cérebro. Essas memórias e pensamentos depressivos assumem tanta expressão na mente do deprimido que chegam a gerar verdadeiros esquemas emocionais que, por sua vez, provocam ou ampliam os sintomas depressivos. Talvez o termo bíblico mais próximo a isso seja o conceito das fortalezas na mente, como Paulo escreveu, 2 Coríntios 10 e 15. Da percepção bíblica, Paulo aconselha que essas fortalezas, como ele chamou os conceitos da psicologia moderna, sejam destruídos
pelo confronto com a palavra de Deus. Em outras palavras, a Escritura pode prover a visualização precisa e adequada da realidade quando olhamos a vida pelas lentes da palavra de Deus. Glórias a Deus. Destruímos toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Em Provérbios 23:7, já dizia assim: assim como o homem imagina sua alma, assim ele é. O cristão com depressão apresenta vários desses esquemas, como distorcer a realidade para pior ou sentir culpa excessiva ou vontade seletiva. Em relação à última, a pessoa pode ser capaz de fazer atividades complexas e não conseguir realizar tarefas simples, fazendo que a família pense que está com preguiça ou má vontade diante de certas atividades. O indivíduo é capaz de visitar um amigo, mas o seu esquema emocional o impede de exercer atividade laborativa. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja deprimida, mas faz parte de algumas atitudes seletivas apresentadas por pacientes deprimidos. Uma das maiores belezas e riquezas do cristianismo é que o cristão pode, por meio da palavra de Deus e da oração, destruir pelo confronto esses esquemas e ser curados. Aleluia! Pelo exposto, vemos que a renovação da mente do cristão não é um processo estático, em vez de dinâmico, mas está sujeito a altos e baixos ao longo da caminhada cristã. Minhas amadas, vamos repetir essa frase: o cristão pode, por meio da palavra de Deus e da oração, destruir pelo confronto esses esquemas e ser curados. A renovação da mente do cristão não é um processo estático, é um processo dinâmico, né? Glórias a Deus por isso. Deus abençoe. Até o próximo capítulo.